Olá amigos, aqui é Douglas Bonavito do Convepa e nós estamos aqui num evento em São Paulo, no Palácio das Convenções do AMB, e hoje eu tenho a honra de entrevistar um colega nosso veterinário, Dr. Pedro Horta, e ele acabou de dar uma palestra aqui para um grupo de veterinários e ele tratou das linfonodomegalias, né, em felinos, o diagnóstico diferencial, né, Pedro? Mesentéricas, especificamente mesentéricas. Isso, me corrige por favor, porque o nome já é bastante comprido. É longa a palestra. A gente enrola um pouco a língua até para falar, né? Bom, o Pedro, ele é formado em que ano, Pedro? Eu formei em 98, lá na USP. Em USP, aqui em São Paulo, né? Certo. Depois disso fiz residência também na USP e fiz mestrado trabalhando com felinos, tudo na USP. Né? Toda a minha formação é lá. É lá na USP. Tá. E você hoje trabalha numa clínica particular aqui em São Paulo, uma clínica onde você faz atendimento especificamente de felinos. De felinos. Minha rotina é de felinos, né? Atendimento clínico, mas só para felinos. Parte cirúrgica? Não, a gente tem lá na clínica, mas não sou eu que faço. A gente tem cirurgiões na clínica que fazem isso. E outros especialistas que também acabam atendendo lá. Dermatologista, cardiologistas, coisas assim. Ah, tá. No seu caso é mais o atendimento clínico mesmo. Atendimento clínico de felinos. De felinos especificamente, né? Tá, ok. A gente tem um pessoal que está participando aqui do congresso, então o pessoal passa um pouquinho aqui na frente da câmera, mas é normal, né? Num local onde tem muita gente, a gente acaba tendo que se adaptar. Não tem problema. Bom, Pedro, a palestra que você deu hoje, você poderia assim falar um pouquinho os tópicos do que você apresentou? Claro. Me convidaram para falar então de linfonodomegalia mesentérica, um tema bem específico, né? Mas bem interessante, que é uma coisa que a gente costuma ver bastante na nossa rotina. Os linfonodos são aqueles órgãos sentinelas que servem para conter inflamação, infecção, e tem uma ação muito regional. Então a gente tem os linfonodos clássicos, mandibular, poplíteo, que pegam a região. O mesentérico tem relação direta com o intestino. Então, normalmente quando a gente pega esses gatos que têm aumento de linfonodo mesentérico, eles têm alguma doença intestinal, né? Ou alguma inflamação, ou uma infecção, ou uma neoplasia intestinal, que são as principais causas aí desses aumentos de linfonodo. O mais chato disso tudo é achar esse aumento de linfonodo, porque às vezes tem aumentos de linfonodo muito grandes, que são palpáveis, mas a grande maioria são aumentos muito discretos, né? Um linfonodo de 1,5 passa para 2 centímetros, isso na palpação é muito difícil da gente pegar, né? Então a gente chega nesse diagnóstico com o auxílio de imagem, de ultrassom principalmente, né? E que para gatos isso é extremamente importante, que eles têm muito problema intestinal, né? Eles têm muito aumentos de linfonodos, são aumentos discretos, mas são importantes, tá? E que ajuda muito na gente. Às vezes a gente tem casos muito complicados que um bom ultrassom às vezes consegue achar essas alterações que podem passar batido e a gente chegar num diagnóstico e resolver às vezes um problemão que a gente tem na mão. Eu acho que, desculpa te interromper, mas assim, até o profissional que faz o exame também ele tem que ter uma certa sensibilidade, estar acostumado a fazer esse tipo de exame, porque também eu acredito que possa passar meio que desapercebido, né? Passa. Medicina de felino depende muito de ultrassom, é difícil fazer medicina de felino sem ultrassom, e a gente precisa de um ultrassonografista, de um profissional que esteja acostumado com ultrassom de felinos, que eles têm várias particularidades, e principalmente isso de medir linfonodo do abdômen, medir espessura de intestino, eles têm várias doenças que afetam isso também, e que com ultrassom é um diagnóstico muito mais simples. Quando a gente não tem ultrassom, a gente vai depender de laparotomia, coisas muito mais invasivas, né? Muito mais caras, muito mais difíceis de convencer o proprietário a fazer. Então, com um bom ultrassom, a gente consegue aí resolver uma grande parte um problema chegar num grande número de diagnósticos, né? E desses diagnósticos aí que aumentam o linfonodo, a gente tem uma série deles, né? A gente tem todas as doenças inflamatórias intestinais, que é super comum no gato, como tríade felina, as enterites inflamatórias. Desculpa, Jorge.
tríade felina, doenças inflamatórias, todas as neoplasias, que é super comum da gente ver, principalmente linfoma alimentar, carcinoma alimentar, algumas doenças infecciosas também, desde protozoários intestinais, como a leucemia felina, a PIF felina, são todas essas doenças que alteram o intestino, muitas vezes vêm com outros sintomas, mas a gente pega muitos casos que o único sintoma do bendito gato é perder peso, ele não vomita, ele não tem diarreia, ele não tem alteração nos exames laboratoriais, né? E daí quando faz ultrassom... Vocês percebam que o pessoal continua passando aqui, né? Quando faz ultrassom a gente pega esses aumento de linfonodo, esses espessamentos de intestino, e daí vai partir para exames para saber o que é isso, né? Muitas vezes quando chega, acha isso, a gente tem que fazer coisas mais invasivas, citologia de linfonodo, quando ele permite, ou biópsia do linfonodo, fazer laparotomia, para chegar no diagnóstico. Mas daí chegando no diagnóstico a gente consegue tratar e resolver o problema. E você teria um número assim da incidência, prevalência, o que vocês atendem com uma maior quantidade as patologias nos felinos? A minha casuística é um pouco viciada, né? Porque como eu atendo muito felino, atendo muito caso encaminhado. Tá? Então é muito dos felinos que já não resolveram o problema e mandam lá pra gente, pra clínica. Então, os casos mais simples, coisas assim, quem sabe acabam ficando com os colegas, e eu pego só as coisas mais complicadas. Assim, de incidência, se a gente for pensar de doença renal crônica é disparado a que a gente mais vê, né? Quase todos os felinos com mais de 10 anos de idade têm algum grau de deficiência renal. Tá? Outra doença que é muito comum da gente ver são as alterações intestinais, tanto doença inflamatória intestinal quanto linfoma alimentar, que é o câncer mais comum que eles têm. Que isso é diagnosticado com um bom ultrassom, com a laparotomia. Então esses aumentos de linfonodo é uma coisa muito comum da gente ver, muito comum mesmo. E os proprietários, de modo geral, eles seguem o tratamento? Que eu imagino que assim, os tratamentos, principalmente nos casos de neoplasias, né, eles são tratamentos que requerem uma certa participação, né, do proprietário, porque as drogas sempre têm algum efeito colateral. E vocês normalmente conseguem essa adesão dos proprietários? Sim, a gente consegue. Tem o tipo tumoral mais comum é o linfoma, né? O linfoma responde bem a quimioterápicos mais simples, sem tantos efeitos colaterais, tá? Então é uma coisa que o proprietário fica mais predisposto a fazer, né? Muita gente consegue usar remédios só orais em casa, sem ter que fazer, sem muito efeito colateral. Então é uma coisa que tem uma boa... E eles veem o resultado relativamente rápido, e com isso eles se animam a continuar o tratamento, né? Outros tipos tumorais, então linfomas mais agressivos, carcinoma, esse é mais complicado, o prognóstico é pior, a gente depende de quimioterápicos mais agressivos, então daí a coisa complica um pouco. Mas eles não são mais comuns são esses linfomas, os linfocíticos de baixo grau, que a gente costuma conseguir um bom controle com o tratamento, sem maiores complicações, sem maiores necessidades de levar o gato para a clínica, que é uma coisa que o proprietário não gosta também. Muito menos o gato também, O né? gato também não gosta, também não é bom. Verdade, não é um paciente que gosta muito de sair da sua rotina, Não, né? não gosta, ficar transportando gato é sempre um horror, sempre um problema. Pedro, eu sempre gosto de que o entrevistado dê alguma dica, porque como a gente fala para uma audiência de veterinários, que de modo geral são clínicos gerais, o que na sua especialidade você daria de dicas para quem está nos assistindo, para começar a prestar atenção no exame clínico? Vamos falar especificamente, porque para falar de felinos de uma forma geral seria uma coisa muito abrangente, né? Mas falar especificamente do que você, do tema da sua palestra hoje, que são as linfonodomegalias, né, mesentéricas, além dos aumentos, né, palpáveis de linfonodo, que isso obviamente que o clínico vai conseguir fazer, o que você daria de alerta para que ele comece a prestar atenção daqui por diante, que possa dar alguma informação de que o animal tem algum problema relacionado às linfonodomegalias mesentéricas, vamos dizer assim?
Um outro sintoma, um sintoma que eles muito apresentam é principalmente perda de peso, tá? E muitas vezes uma perda de peso sem sintomas a mais, né? São animais que não vomitam, não têm diarreia, não param de comer e mesmo assim eles começam a perder peso, tá? Então aqueles gatos que estão perdendo peso, que têm exames laboratoriais normais, não é renal, não tem alteração hepática, não tem sinais de infecção, mas mesmo assim eles estão perdendo peso, né? A gente sempre se preocupa de ter aumento de linfonodo mesentérico, de ter problemas intestinais que estejam atrapalhando a absorção, tá? Então esse é um resultado, um exame que faz a gente pensar, um sintoma que faz a gente pensar nisso, tá? Animais muito jovens que têm isso, a gente parte já para doenças mais infecciosas, leucemia, peritonite infecciosa felina. Os animais adultos e idosos, a gente já fica mais com doença inflamatória intestinal, linfoma, carcinoma, tá? Então isso é uma coisa para se pensar. E de uma maneira geral, até já uma dica meio ousada, mas a grande maioria desses problemas intestinais de gato, que tem aumento de linfonodo, normalmente não tem uma infecção associada, quase sempre é uma inflamação, alguma coisa imune, uma neoplasia. A grande maioria deles responde, num grau maior ou menor, ao uso de cortisona, que é uma coisa que a gente usa muito em medicina felina. Felinos são muito resistentes. Inclusive associado até ao quimioterápico, né, muitas vezes. Então, quase todos esses animais, mesmo quando não tem o diagnóstico fechadinho, né, não chegou a fazer biópsia, não chegou a fechar se é linfoma, se é inflamação, o que for, a grande maioria tem alguma resposta com o uso de cortisona. Então é sempre uma possibilidade de diagnóstico terapêutico, de tratamento que a gente pode tentar. Ótimo. Bom, você quer deixar algum recado, um site ou alguma forma de contato, se algum colega quiser mais informações ou entrar em contato com você, onde que você atualmente trabalha hoje? Eu atualmente estou trabalhando numa clínica aqui em São Paulo que chama Vet Masters, com o professor Valdo e com o Carlos, que somos nós três os clínicos de felinos de lá, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode acessar o site da clínica, que é www.vetmasters.com.br. Aqui em São Paulo, Aqui em São Paulo, fica na Avenida Pacaembu. Tá ótimo. Tá bom? Pedro, muito obrigado pela sua participação. E se vocês gostaram dessa entrevista, deem um joinha, compartilhem com os seus colegas veterinários se vocês acharam que essas informações foram válidas, deixem os seus comentários e se quiser receber mais algum vídeo, mais outras entrevistas, se inscreva no meu canal que eu vou estar enviando para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.